Galera, você sabia que quando falamos dos personagens mais poderosos da Marvel, pode ter certeza que Hulk, Thor e outros ficam no chinelo quando se trata dessa lista aqui, seres cósmicos e entidades supremas que fazem qualquer herói parecer uma formiga do lado deles. Quer saber quem são esses personagens? É logo depois da vinheta. Fala galera, Heitorzinho na área trazendo mais um vídeo do especialista e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 6 dos personagens mais poderosos da Marvel. Aqui o nível de poder tá em outro patamar, então é bom vocês se prepararem. Mas ó, antes do nosso vídeo começar, nosso ritual padrão, já deixa o like, eu convido você a se inscrever e a conhecer o meu trabalho e a compartilhar com todo mundo. Bora pro vídeo? One Above All. Sabe aquele papo de que ninguém está acima de tal personagem? Então, é mentira, porque tem sim, e o nome dele é One Above All. Esse ser não só criou o multiverso Marvel, como basicamente ele é o autor da história, tipo, literalmente. O One Above All é a entidade mais poderosa do universo Marvel e é amplamente considerado a manifestação suprema da criação do multiverso da Marvel. Ele representa o criador absoluto, estando acima de todos os seres e entidades cósmicas. Sua primeira aparição foi em Doutor Estranho número 13, lá em 1976, mas seu papel e identidade foram melhor explorados ao longo do tempo. O One Above All, ele não tem uma origem no sentido tradicional, pois ele é eterno e sempre existiu como ser supremo que criou e governa o multiverso Marvel. Ele é o responsável pela existência de todos os universos, dimensões e realidades. Diferente de outros personagens cósmicos como o Tribunal Vivo, Eternidade ou Galácticos, o One Above All não é uma figura ativa no multiverso, aparecendo raramente e apenas em circunstâncias excepcionais. Ele é frequentemente associado a Deus ou ao arquétipo do Criador Supremo em narrativas mitológicas, mas é representado de forma que transcende qualquer religião específica. Sua função é simbolizar o absoluto poder criativo e a bondade infinita. E pessoal, o One Above All aparece muito raramente nos quadrinhos da Marvel, normalmente em momentos que lidam com questões metafísicas ou crises multiversais. Algumas das aparições mais notáveis foram em Quarteto Fantástico número 511, Doutor Estranho número 13 e o espetacular Homem-Aranha número 500. Essa aqui deve ser a aparição mais famosa dele. O One Above All aparece em forma de mendigo que orienta Peter Parker, simbolizando a bondade suprema que guia os heróis em momentos de dúvida. Forma e representação. O One Above All raramente assume uma forma física definida. Em algumas ocasiões ele aparece como uma figura envolta em luz pura, um humano comum, às vezes assumindo a aparência de Jack Kirby, um dos criadores da Marvel Comics. Uma homenagem aos autores reais da Marvel, uma presença incorpórea que fala diretamente à consciência de outros personagens. Poderes e habilidades. O One Above All é literalmente onipotente, onisciente e onipotente. Ele é a origem de todo o poder do universo e não possui limitações e vulnerabilidades. Suas habilidades incluem criação absoluta, afinal, ele é o criador de todo o multiverso Marvel. Onipresença, onisciência e onipotência. E algo muito importante a ser falado aqui é que o One Above All é menos um personagem e mais uma ideia. Como eu disse, muitas vezes ele representa o autor real, sendo interpretado como uma metáfora para os próprios criadores dos quadrinhos, simbolizando a força criativa que dá vida às histórias e aos personagens. Resumindo, o One Above All é uma entidade final do multiverso Marvel, transcendendo até mesmo os maiores seres cósmicos e multiversais. Embora raramente apareça, sua presença é essencial para o equilíbrio do universo, representando a fonte de tudo que existe, incluindo os próprios criadores e leitores das histórias. Ele é o símbolo máximo do poder, da bondade e criatividade
do universo Marvel. Beyonder. Bom, o próprio nome já entrega, né? Beyonder, aquele que está além. Ele é uma das entidades mais poderosas e misteriosas do universo da Marvel. Ele foi introduzido em Guerras Secretas número 1, lá em 1984, por Jim Shooter e Michael Zick. A sua história, ela sofreu algumas alterações ao longo dos anos, mas ele permanece um personagem central em eventos cósmicos da Marvel. Originalmente, o Beyonder foi apresentado como uma entidade extradimensional pertencente a um reino chamado Beyond Realm, uma dimensão que existia além do multiverso Marvel. Ele era descrito como uma totalidade de sua dimensão, praticamente onipotente, onisciente e onipresente. Seu nome, Beyonder, reflete sua natureza, aquele que está além do universo tradicional. Posteriormente, uma reinterpretação em Novos Vingadores, ele foi descrito como um inumano que sofreu uma exposição à névoa terrigena, enquanto também era uma manifestação do poder do cubo cósmico. Mas essa origem aqui, ela gerou muita controvérsia entre os fãs. Poderes e habilidades. Assim como o One Above All, seus poderes incluem a onipotência, a onisciência e a onipresença. E ele também possui a imortalidade, ou seja, ele não pode ser morto pelos meios convencionais. Seus poderes eram tão vastos que ele era tratado como superior a seres cósmicos como galácticos, eternidade e até mesmo ao Tribunal Vivo em algumas histórias. Tribunal Vivo. Falando nele, consegue imaginar um ser com 3 rostos, cada um representando a justiça, a necessidade e a vingança. Bom, esse é o Tribunal Vivo, uma das entidades cósmicas mais poderosas do universo da Marvel, introduzido na série Contos Estranhos número 157 e criado por Stan Lee, Mary Severin e Herb Trimby. Ele atua como guardião do equilíbrio multiversal e a autoridade final sobre questões que envolvem todo o multiverso Marvel. O Tribunal Vivo, ele não tem uma origem convencional, pois ele é a manifestação direta da vontade do One Above All. Ele foi criado para manter o equilíbrio cósmico e garantir que nenhuma força, seja ela mágica, científica ou cósmica, ultrapasse os limites aceitáveis, ameaçando a existência do multiverso. Embora seja uma entidade única, o Tribunal Vivo é onipresente em todos os universos simultaneamente, governando todo o multiverso Marvel. Ele não pertence a nenhuma realidade específica, mas existe fora delas como um árbitro imparcial. Ele pode julgar deuses, apagar multiversos, reescrever leis da existência, enfim, o que tiver a fim de fazer, ele vai fazer. Poderes e habilidades: onipotência, onisciência, onipresença e também a imortalidade. Ele não pode ser destruído permanentemente, pois é uma manifestação direta da vontade do One Above All. E claro, julgamento supremo. Ele pode julgar e alterar qualquer coisa no multiverso, incluindo leis fundamentais da existência. Franklin Richards. Franklin Richards é um dos personagens mais fascinantes e poderosos da Marvel. Ele é o filho do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível, que consegue criar universos inteiros com a mente. Assim, ele é muito apelão. Franklin, ele foi apresentado pela primeira vez em Quarteto Fantástico Anual lá em 1968 e foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Sua história é marcada por um incrível potencial como mutante e pelas inúmeras maneiras como ele impactou o multiverso Marvel. A gestação dele foi única, porque a exposição de seus pais a raios cósmicos alterou geneticamente Franklin antes mesmo dele nascer, resultando em poderes inimagináveis. Sui quase morreu durante o parto devido à instabilidade genética de Franklin, mas foi salva pelo esforço conjunto de Reed e de outros heróis, incluindo o Doutor Estranho. E desde cedo, o Franklin ele demonstrou ser um mutante de nível ômega, para vocês verem o tamanho dele, que é a categoria mais forte entre os mutantes, com poderes que vão além da compreensão. Galera, para vocês terem uma ideia, o seu potencial ele excedia o de entidades cósmicas, tornando-os uma das figuras mais importantes do multiverso Marvel. Poderes e habilidades: manipulação da realidade, criação de universos, telepatia, telecinese, imortalidade, viagens no tempo e dimensões. Resumindo,
Apelão. Importância no universo Marvel. O Franklin Richards, ele simboliza o potencial ilimitado, tanto em termos de poder quanto de narrativa. Ele é um personagem que está constantemente desafiando as regras estabelecidas do universo, sendo tanto uma arma quanto uma esperança para o futuro. A história dele é repleta de momentos que exploram o impacto do poder absoluto e as complexidades de crescer com uma responsabilidade tão grande, combinando poderes cósmicos e dramas familiares. O Franklin Richards é um dos personagens mais ricos e intrigantes da Marvel. Galactus. Conhecido como o Devorador de Mundos, o Galactus é uma das entidades cósmicas mais icônicas do universo da Marvel. Ele foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, aparecendo pela primeira vez em Quarteto Fantástico número 48, como parte da famosa saga A Trilogia de Galácticos. O Galactus, ele não é um vilão convencional, mas uma força cósmica destinada a manter o equilíbrio do universo, mesmo que suas ações muitas vezes tragam a destruição. E galera, vê só, eu não vou entrar a fundo sobre a origem do personagem, porque eu fiz um vídeo contando toda a história dele. Então, se você tiver interesse em saber um pouco mais da vida dele, é só clicar no card que tá aparecendo aqui, eu acho, que vão ter todos os detalhes possíveis. Mas basicamente, sua origem se inicia no universo anterior ao evento do Big Bang. E antes de se tornar Galactus, ele era Galan, o cientista explorador do planeta, tá? Naquele tempo, o universo estava à beira de um colapso devido a uma praga cósmica. Galan percebeu que o universo estava morrendo e tentou salvar seu povo, mas falhou. Quando o universo finalmente colapsou, Galan e sua nave foram sugados para o núcleo do ovo cósmico, o embrião de um novo universo. Lá, ele foi fundido com a essência do próprio cosmos, sendo recriado no novo universo como Galactus, uma entidade de imenso poder destinado a manter o equilíbrio universal. Galactus emergiu como o primeiro ser do novo universo e vagou por milênios, evoluindo e aprendendo sobre sua natureza enquanto consumia mundos para sobreviver. Como a maioria de vocês devem saber, ele ganha a alcunha de o Devorador de Mundos porque precisa consumir vastas quantidades de energia para sustentar sua existência. Ou seja, isso quer dizer planetas, poderes e habilidades. Poder cósmico. Ele pode manipular energia em níveis cósmicos, remodelar matéria e alterar a realidade. Imortalidade. O Galactus é eterno e não pode ser morto por meios convencionais. Tamanho e forma. Ele pode alterar o seu tamanho e forma para se adaptar às percepções daqueles que o observam. E criação dos arautos. Ele pode dotar seres com a fração do seu poder. Jean Grey. Jean Grey é uma das personagens mais importantes e complexas do universo Marvel. Criada por Stan Lee e Jack Kirby, Jean Grey apareceu pela primeira vez em X-Men 1 lá em 1963. Originalmente conhecida como Garota Marvel, ela é mais amplamente reconhecida como a Fênix ou Fênix Negra, devido à sua conexão com a poderosa entidade cósmica que amplificou os seus poderes. Quando era criança, Jean Grey testemunhou sua melhor amiga Anne Richardson morrer atropelada. O choque emocional ativou seus poderes telepáticos, fazendo com que Jean sentisse os últimos momentos da vida de Anne, algo que traumatizou profundamente a jovem. Seus pais, assustados com os poderes emergentes, procuraram a ajuda do professor Charles Xavier, um poderoso telepata e líder dos X-Men. Xavier ajudou Jean a controlar suas habilidades telepáticas, bloqueando temporariamente essa parte de sua mente. No início, ela usava apenas telecinese, que era mais fácil de gerenciar. Ingresso nos X-Men. Jean foi uma das primeiras alunas da escola Xavier para jovens superdotados e fez parte da formação original dos X-Men, ao lado de Ciclope, Anjo, Fera e Homem de Gelo. Sob o codinome Garota Marvel, Jean usava suas habilidades telecinéticas para combater vilões e proteger a coexistência pacífica entre humanos e mutantes. Durante esse período, Jean começou um relacionamento romântico com Scott Summers, o Ciclope, que se tornaria um dos romances mais duradouros e trágicos dos quadrinhos. A saga Fênix. O momento mais importante e famoso da história de Jean Grey é a sua transformação na Fênix, que começa lá em X-Men número
101. Após se afastar temporariamente dos X-Men, Jean participou de uma missão no espaço com a equipe. Durante a viagem, a nave foi exposta a uma intensa radiação cósmica e, para salvar os seus amigos, Jean usou seus poderes telecinéticos para pilotar a nave através da radiação. Isso quase a matou, mas a entidade cósmica conhecida como a Força Fênix respondeu ao seu sacrifício. A Força Fênix, impressionada com o heroísmo e a força emocional de Jean, criou um corpo duplicado dela e armazenou a verdadeira Jean em um casulo no fundo do oceano. Doideira mesmo. O duplicado da Fênix acreditava ser Jean e retornou aos X-Men com seus poderes agora imensamente ampliados. Ela se tornou a Fênix e foi capaz de manipular a matéria e a energia em níveis cósmicos. Só que a Força Fênix era uma entidade emocionalmente estável, e quando manipulada pelo vilão mestre mental do Clube do Inferno, Jean se corrompeu e se tornou a Fênix Negra, um ser destrutivo que perdeu o controle e consumiu uma estrela, exterminando bilhões de vidas em um sistema solar alienígena. Esse evento fez com que a galáxia a considerasse uma ameaça universal. Jean, horrorizada com o que havia feito, conseguiu recuperar o controle momentâneo de si mesma e escolheu se sacrificar para impedir que a Fênix Negra causasse mais destruição. Ela morreu em Uncanny X-Men 137, uma das histórias mais emocionantes da Marvel. Poderes e habilidades. Jean Grey é uma mutante de nível Ômega, com habilidades que evoluíram com o tempo e que, quando combinadas com a Força Fênix, fazem dela uma das personagens mais apelonas do universo Marvel. Seus poderes incluem a telecinese, telepatia, manipulação cósmica, alteração da realidade, criação e destruição de mundos, manipulação do espaço e do tempo, ressurreição e imortalidade, ou seja, a conexão com a Fênix lhe permite renascer de maneira cíclica. É isso aí, meus especialistas, peço perdão pelo erro no áudio, tive que improvisar aqui de última hora essa última parte da Jean Grey, e essa aqui foi uma lista com alguns dos personagens mais fortes de todo o universo Marvel. Vocês concordam com essa lista? Acham que alguém ficou de fora? Coloquem aqui nos comentários para eu fazer uma segunda parte desse vídeo, e até a próxima, e ó, fui!